Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. O assunto de hoje é a grande estratégia. Vou falar sobre estádios do antigo mundo. Vou falar o que tinha nesses eventos, desses estádios. Eu vou falar qual que era a estratégia de cada pessoa, dessas pessoas, com isso. Então, por isso, antes de eu falar tudo sobre essa história, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. O sábado do Senhor, 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Que nesse assunto de hoje, Senhor, eu possa trazer essa história para alertar o povo de Deus, para que não possam ficar assistindo, participar de jogos, participar de coisas mundanas, participar de coisas que Satanás faz para tornar a mente da gente, para desviar do Senhor, meu Deus. Por isso, venho aqui hoje, relatar este assunto, este alerta. Fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei enviando esse alerta, Senhor, meu Deus. Tudo isso eu agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A grande estratégia. Mas antes de eu falar sobre que realmente marquei, vamos abrir em Gênesis capítulo 11, os versos 4 a 9. É mais ou menos a audácia. Fala aqui da audácia, desses estádios de jogos, que tinha, no tempo antigo. Gênesis capítulo 11, versos 4 a 9. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundimos ali a sua linhagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade, e chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Quer dizer, que tentaram edificar uma cidade. Tentaram, chegar até o topo do céu, desafiando o Senhor. Vamos abrir em Apocalipse. É outra cidade também que era desafiadora para Deus. Apocalipse capítulo 16, verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-lo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, que está falando da cidade de Roma, que é a cidade que está da igreja que está desafiando a Deus. Vamos lá. Histórico-artística.
Arqueológica de Mérida. É o livro que ela está falando. Partindo do teatro, a autoridade desenvolve uma propaganda eficiente de si própria e de modo de vida romano, tanto através de edifício da grandiosidade da sua obra, epígrafes e iconografia, como das mensagens que do palco podem ser transmitidas ao público. O edifício inaugurou-se no ano 8 a.C. Com o fim da obra, completava-se o projeto de dotar a colônia Augusta Emérita, ou Mérida, já então a capital da província Lusitânia, de uma grande área pública para espetáculos. No anfiteatro realizavam-se jogos de gladiadores e luta entre animais ou entre homem e animais, que em conjunto com as atuações do circo eram as preferidas pelo público. No centro, um dos lados menores, achava-se a Porta Pompei, porta dos desfiles, de onde partia o contejo anterior às competições, compostos por músicos, aurigas, participantes, sacerdotes, imagens religiosas e etc. A paixão por este tipo de espetáculo deixou reflexos em abundantes obras de arte, tanto na pintura como na escultura, cerâmica, mosaico, ourivesaria e etc. Aparecem representados cavalos com os respectivos nomes, gritos de apoio durante a corrida ou aurigas portadores da palma da vitória. Um competidor chamado Caio Apuleio Diocles. Caio Apuleio Diocles foi um condutor de quadrigas lusitano. Diocles tornou-se profissional nos circos máximos aos 18 anos e competiu durante 24 anos. Então, quer dizer, aqui está falando de, que esse palco, que esse estádio lá em Mérida, foi criado para isso, que era a mesma coisa do Coliseu, que era lá em Roma. Com isso deu o exemplo, que era para inspirar Roma, que era a montar o Coliseu. Que nesse estádio em Mérida, tinha jogos, tinha competições, era que nem era na Grécia Antiga, que era Jogos Olímpicos, que tinha disputas, que era entre gladiadores, que era entre... vários eventos que tinha lá, sobre sobre esse estádio. Então, quer dizer, aqui agora eu estou falando de um competidor, que chama-se Caio Apuleio Diocles, o que ele competiu e ganhou, nesse estádio. Na sua primeira corrida, competiu pelos brancos Albati. 2 anos depois, teve a sua primeira vitória. 4 anos depois, estava a correr pelos verdes, Parsini. E termina a carreira a competir pelos encarnados, Russati. Numa inscrição dedicada a Diocles, atribui-lhes 4.257 corridas e 1.426 vitórias. Diocles foi o mais bem pago condutor de quadrigas da sua época e, segundo o professor de estudos clássicos da Universidade da Pensilvânia, Peter Struck, continua a ser o mais bem pago atleta de todos os tempos. Peter Struck estima que 35.863 setéricos ganhos por Diocles, que seriam suficientes para fornecer à cidade de Roma de cereais por 1 ano, seriam o equivalente a 11,6 mil milhões de euros. Hispânia foi o nome dado pelos romanos à Península Ibérica. Quer dizer, foi o maior competidor, que teve, nessa época. Vamos para Romanos. Vamos para Romanos, capítulo 15 e o verso 28.
Romanos capítulo 15 e o verso 28. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Quer dizer, aquelas viagens de Paulo, né, que tinham, que ele andava, né, era para ver aí, que era para alertar o povo dessas competições. No livro Conclusões do Congresso Internacional, Paulo Frutuoso e o Cristianismo Primitivo, a partir do primeiro testemunho escrito da comunidade cristã de Tarraco, as astas do martírio de Frutuoso, o documento mais antigo deste tipo produzido pelo cristianismo na Península Ibérica, fundamentam a historicidade da pregação do apóstolo Paulo nesta cidade. O cristianismo aparece plenamente consolidado em Tarragona. De fato, Frutuoso e seus 2 diáconos, Augúrio e Eulógio, mártires hispânicos, suas atas martiriais testemunham a existência de uma comunidade bem estruturada, com um impulso missionário e bem aceite pelas diversas classes sociais de Tarraco. Na histórico-artística arqueológico de Mérida tinha o anfiteatro romano. Após o seu abandono ligado como o do teatro, a instauração do cristianismo como religião oficial, parte da estrutura foi se ocultando com terra. Aí teve o restauro e a reutilização, que era desse estádio. Restauros realizados no tempo dos filhos de Constantino, entre os anos 337 e 340. E nesses jogos, né, que tinha, eu vou falar agora só do século XIX para cá, que era mais antigamente, cara, já tinha esses jogos, que era tudo da era moderna agora, que era do século XIX para cá. Jogos Olímpicos da Era Moderna, 1859. Futebol, rugby moderno, 1863. Estou falando de entretenimento e o início, que era desses jogos, que era agora no século XIX. Boxe moderno, desportos de luta, em 1867. Basquetebol, 1891. Corridas automobilismo, 1894. Cinema, 1895, agora o século XX. Rádio, 1906. Televisão, 1925. Internet, 1955. Jogos eletrônicos, 1980. Quer dizer, que era completo de tudo isso. Que era nesse estádio de Mérida, que era em Mérida e tanto em Roma, que eram os jogos que tinham lá, principalmente em Roma, que matava, que eram os cristãos, né? Que era Nero, que ele matava os cristãos, que achava que ali era um evento, que era todo mundo ria, que era todo mundo se divertia com as mortes dos cristãos, que eram sendo mortos por leões, que tinha cristãos que eram mortos, que era pregado na cruz, que era igual Cristo morreu por todos nós. Quer dizer, que era um evento que era para os pagãos, era a diversão. Então, quer dizer, que ela já existia bem antes de Roma, que era lá no estádio de Mérida, que ela já existia, que eram esses tipos de competições.
No livro Ellen G. White, Conselhos, Professores, Pais e Estudantes. O desejo de agitação e aprazível entretenimento é uma tentação e uma cilada ao povo de Deus, e especialmente aos jovens. Esse texto do livro de Ellen G. White é uma chamada de atenção, é um alerta para os jovens de hoje, que era para os jovens da época dela, que era para os jovens de hoje, que era um alerta para todos os jovens, não só para os jovens, mas para todos nós, que era de não assistir, que era ficar competindo em jogos mundanos, e sim, que era se voltar para Deus. Satanás está continuamente arranjando engodos com que desviar a mente da solene obra da preparação para cenas que se acham num próximo futuro. Por intermédio dos mundanos, entretém uma constante estimulação a fim de induzir os imprudentes a se unirem aos prazeres do mundo. Satanás tem estado a multiplicar seus ades, e professos cristãos de caráter e experiência religiosa superficiais são por ele empregados como engodo. Não discernem que esses entretenimentos são na verdade banquetes de Satanás, preparados com o intuito de impedir almas de aceitarem o convite para as bodas do Cordeiro, e de perceberem o vestido branco do caráter, a justiça de Cristo. Entre os mais perigosos lugares de diversões, acha-se o teatro. Em vez de ser uma escola de moralidade e virtude, como muitas vezes se pretende, é um verdadeiro foco de imoralidade. Hábitos viciosos e propensões pecaminosas são fortalecidos e confirmados por estes entretenimentos. Canções baixas, gestos, expressões e atitudes licenciosos depravam a imaginação e rebaixam a moralidade. Todo jovem que costuma assistir a essas exibições se corromperá em seus princípios. Não há influência mais poderosa para envenenar a imaginação, destruir as impressões religiosas e tirar o gosto pelos prazeres tranquilos e as realidades sóbrias da vida, do que as diversões teatrais. O verdadeiro cristão não desejará entrar em nenhum lugar de diversão, nem se entregar a nenhum entretenimento sobre que não possa pedir a bênção divina. Não será encontrado no teatro e nos salões de jogos. Não se unirá aos alegres valsistas, nem contemporazirá com nenhum outro enfeitiçante prazer que lhe venha a banir a Cristo do Espírito. À medida que eles se aproximarem mais de Deus, tornando-se participantes da natureza divina, e os entretenimentos de origem terrena diminuirão de vulto, dissipando-se em fumo. Quer dizer, olha o alerta de Ellen G. White, que era para todos os jovens, para todos nós nos tempos de hoje, que era principalmente agora no futuro. Vamos para 2 Coríntios. Para encerrar o vídeo, vamos para 2 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3 e o verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quer dizer, temos que ser reflexo do amor de Cristo por todos nós, e não ficar como uma cara, com o rosto, cara de reflexo mundano.
cara, sendo destruído, cara, pelo reflexo mundano, cara, não dá mais. Temos ser reflexo, cara, de Cristo, cara, e não no mundo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me de mim o seu servo nesses minutos, para que eu pude realizar esse alerta. Por isso, meu Deus, muito obrigado por ficar comigo nesses minutos e segundos. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!